eu prometi, e aqui uma opinião sobre Verdades Secretas, parte 2. Que foi aquilo, gente? Que foi aquilo? Ah, é claro que eu vou acabar tendo que me justificar, né? Por que assistir Verdades Secretas 2? Eu acho que o que motivou, lembrando que Verdades Secretas é uma novela, entre aspas, novela seriado, dividida em 50 longos capítulos. Presente no Globoplay e, aliás, foi produzida direto para o streaming, né? Ao contrário do que aconteceu com a primeira parte de Verdades Secretas. A primeira parte de Verdades Secretas passou na TV Globo e depois, claro, migrou para o streaming, para o serviço de streaming do Grupo Globo. Pois bem, então, por que acompanhar Verdades Secretas 2? Né? O que me levou a acompanhar isso aí? Foi o primeiro. O primeiro foi bom. Né? Aquela, inclusive, despertou aquele interesse, né? Será que no mundo da moda existe realmente essa prostituição chamado book rosa, book azul, no caso dos jovens homens modelos, etc. E havia ali, obviamente, um componente sexual, né? Mas, em Verdades Secretas 2, que a gente termina de assistir e chega a duas conclusões. Primeiro, a história estava bem fechadinha. Então, não havia muita ponta solta para você produzir uma segunda temporada, vamos dizer assim. Então, eles tiveram que ser muito inventivos. Aliás, o Valcir Carrasco teve que ser muito inventivo nesse ponto, né? E aí, a questão que vai permear essa segunda temporada é a personagem Giovanna, filha do falecido Alex, né? Querendo, de alguma maneira, provar a culpa, a responsabilidade da Camila Queiroz, a Angel, pelo assassinato do seu pai. Isso, né, já começa com ela perdendo o marido, né, que é primo da Giovanna. E aí ela tem que se virar aí com seu pequeno filho, que, para piorar, parece, leucemia, né? Uma forma grave aí de leucemia. E nessa luta aí por buscar tratamentos cada vez mais caros e alternativos, ela volta a se submeter a todo tipo de situação, retornando às passarelas e retornando à prostituição, né? E nesse retorno à prostituição, ela acaba então se submetendo a todo tipo de tortura física que um dos clientes, aliás, o cliente rico, milionário, disposto a bancá-la, no caso, o personagem Percy, é um depravado sexual que sente prazer na dor das suas, vamos dizer assim, das suas vítimas, né? E ao longo dos capítulos não foram poucas as vezes em que a personagem Angel ela foi torturada e das mais diferentes formas, queimada com vela, amarrada e pendurada, espancada, né, com todo tipo de objetos, enforcada e por aí vai, né? Pois bem, o que, o que de certa maneira choca em Verdades Secretas 2
e chega a ser cômico, né? Não foram poucos os momentos em que eu e a minha companheira, a gente ficou rindo copiosamente assistindo o seriado, é a questão das como a sexualidade, como o sexo é tratado nessa segunda temporada. É tudo muito performático. Então, as cenas de sexo são performáticas e são insistentes e são assim colocadas dentro da estrutura do seriado. Elas são colocadas numa espécie de não lugar, ou seja, você está ali envolvido na trama e de repente a cena corta e aparece um personagem, uma modelo ou um personagem secundário fazendo sexo e de forma performática, ou seja, há uma ambientação, boa parte das cenas de sexo elas são colocadas próximo à janela. A gente notando aqui, assistindo, poucos foram os momentos em que os personagens transaram numa cama. Poucos. Acho que um dos poucos momentos em que isso ocorreu é quando lá no episódio 48, partindo para a conclusão da trama, a Angel e a Giovanna, para agradar de certa forma a audiência, elas se pegam numa transa lésbica, né? Então, assim, tirando esse que é um momento, né? A maioria das cenas de sexo, os atores e atrizes estão em pé, e geralmente próximo à janela, né? Todos os personagens moram em apartamentos, todos, né? Eu não sei se houve algum tipo de limitação de orçamento, poucas tomadas são externas, tudo muito estúdio, muitas vezes tudo muito escuro. Então, assim, as cenas de sexo perto da janela, como se o espectador, a quarta parede, aqui do lado de fora, como se nós estivéssemos ali acompanhando as pessoas transando, uma espécie de voyeurismo, como se fosse um voyeur ali, né? Um outsider ali observando. Mas tudo muito performático. A personagem Lua, ela, a princípio, a impressão que se tinha é que ela ia ser colocada ali meio que para assumir o posto deixado pela Angel, pela Camila Queiroz, que gerou uma situação difícil ali para os produtores da novela, porque não houve acordo de renovação de contrato e nas cenas finais do seriado tiveram que fazer uma montagem, uma parafernália tecnológica para inserir a personagem nos momentos finais de Verdades Secretas 2. Então, a personagem Lua, ela parecia que ia ser inserida ali e ia assumir esse posto. Gente, ela mal desfilou o seriado inteiro e ela mais se prostituiu do que outra coisa. Então ficou um personagem meio sem profundidade alguma, né? E obviamente, né, em termos de crítica que se pode fazer, além desse lado, parece que é uma novela, uma produção feita a toque de caixa, sem muito cuidado de roteiro. O roteiro é muito ruim, muito ruim. A história prende porque há uma trama ali e você fica naquela de o que pode acontecer e tal.
com a Andy, com outros personagens. Há o personagem lá, um rapaz lá, o Matheus, que se envolve sexualmente com toda uma família, né? Há uma questão ali, se na primeira temporada houve uma modelo que caiu nas drogas, foi parar na Cracolândia, né? Com outro modelo que a acompanhava. Nessa segunda temporada a gente tem uma modelo que se torna dependente de anfetaminas, motivada pelo desejo de perda de peso. Mas assim, realmente essa produção, além de ter sido desnecessária, então houve toda uma criação em cima disso. Ou seja, não havia muitas pontas soltas na primeira temporada, então tiveram que criar isso. Além disso, eu acredito que 50 capítulos acabou sendo demais, acabou sendo demasiado. Essa novela, esse seriado poderia muito bem ser fechado na metade disso aí. 25 capítulos, 30 capítulos, estaria muito mais azeitado, né? E acredito eu que essa opção, né, por colocar o sexo como carro-chefe desse seriado, muito performático, muito despropositado, olha, eu qualificaria, eu diria para vocês que Verdades Secretas 2 é um grande soft porn. Para quem não sabe o que é um soft porn é um pornô com vergonha de si mesmo. Entenderam? Existe algo de pornográfico ali, mas ele não vai às vias de fato, porque tem vergonha de si mesmo. Então, é um pouco isso. Eu não vou dizer que eu recomendo, né? Eu só estou aqui fazendo uma análise, né? E realmente eu assisti motivado por aquilo que eu vi lá atrás. Valeu a pena? Não. Não, não valeu a pena não. Mas se quiserem assistir, dialoguem aqui comigo e deixem o seu comentário. Ok? Um grande abraço.